God Everyday, sexta-feira, que bacana, hein? Fechando a semana do jeito que tem que ser, falando das coisas do alto, das coisas que importam, ajustando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de responder aos desafios da vida para sermos reinantes, né? Sermos reinantes. Uma ideia interessante para a gente trabalhar, uma ideia bastante importante da gente entender é a diferença, que às vezes a gente faz um pouco de confusão entre reinante e salvo, né? Entre o que é a salvação e o que é o reino. É muito comum, né? Quase não se fala sobre isso, né? Mas a Bíblia é tão clara sobre isso. Tem dois conceitos muito diferentes, né? De onde que vem a salvação? Como é que nós conseguimos, né? A salvação, a vida eterna. Nós conseguimos mediante ao sangue. Né? Paulo fala isso assim exaustivamente nas cartas, né? Quem mais fala sobre a questão da salvação é Paulo, mostrando que não é do nosso esforço, não é porque nós somos bons, não é porque nós estamos fazendo as coisas direitinho, não é pelas nossas obras que nós somos salvos, né? A salvação vem mediante o sangue, e confunde muito às vezes, porque várias vezes na Bíblia fala sobre as obras. A parábola do talento, por exemplo, é tão clara, né? Nós temos as nossas obras, nós vamos apresentar as nossas obras diante de Deus. E aí vem, às vezes, um pouco de confusão. Por que fala em obra e diz que a salvação é gratuita? É porque está falando de coisas diferentes. Quando nós falamos da salvação, como está muito claro em Romanos 8, Romanos 10, aliás, Romanos todo, Paulo fala o tempo todo sobre isso, né? Mas Romanos 10 deixa muito claro que é mediante o sangue. Se você crê com o coração e confessa com a sua boca que Jesus morreu pelos nossos pecados, você tem a salvação. Então, inclusive, se você não fez isso, deixar aqui, né, uma coisa importante aqui: se você ainda não fez essa proclamação, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração como o suficiente Salvador, é importante fazer isso e proclamar com a boca, não é só no coração, né? A palavra de Deus fecha ali a sentença: eu aceito o Senhor como meu Salvador e eu proclamo, eu falo, que as pessoas saibam, o mundo espiritual me ouve falando que eu aceitei Jesus como meu suficiente Salvador. Isso é importante e é suficiente para a nossa salvação. Mas o que nós estamos falando essa semana aqui não é de salvação. Nós estamos falando essa semana sobre reino, sobre reinar. E existe nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre a questão do reino, do governo milenar, de quando Jesus voltar. Tem muitas questões que a gente pode falar aqui e é muito rico, né? E quem mais fala sobre isso mesmo, assim, quem fecha a conta é João, nem Apocalipse. Mas as cartas paulinas falam muito sobre essa questão de reinar. Mas Jesus falou sobre o reino. Jesus falou: é chegado o reino, né? E Jesus nos deu toda a orientação para que nós precisávamos nos posicionar para reinar e não para ser salvos. A salvação mediante o sangue, o reino mediante o posicionamento. E quando as dificuldades vêm na nossa vida, muitas vezes nós não sabemos como responder. E a gente entra em crise, né? Mas se o Senhor pode tudo, eu sirvo um Deus que pode tudo, e por que então que eu não estou conseguindo? O que está acontecendo? E na maioria das vezes o que está acontecendo é que nós não nos posicionamos para o reino. Então eu quero deixar no final aqui 3 dicas, ou 3 passos, ou 3 práticas, né? Na verdade são coisas que eu faço e eu aprendi isso nesses últimos tempos e eu quero passar para vocês. Mas no finalzinho eu vou fechar nossa conversa falando sobre 3 passos ou 3 práticas que eu faço. Eu sempre vigio para estar fazendo isso, para reinar em vida. Então o reino começa agora com o nosso posicionamento, e sim, nós vamos reinar depois da volta de Cristo, né, o governo milenar. Mas nós não estamos falando do governo milenar, mas nós estamos falando sobre o governo de agora. Então nós precisamos nos posicionar para mostrar para o mundo que existe Deus na nossa vida, né? E nós precisamos testemunhar as nossas vitórias para que todos saibam que nós servimos um Deus poderoso. Então, como é que nós fazemos isso, né? Nós fazemos através do posicionamento correto, das nossas respostas. Jesus, ele falou uma coisa que às vezes o grande problema nosso é que nós temos o costume de ler a Bíblia como se fosse historinha, né? Eu tenho os meus 2 netos e os 2 têm Bíblia, né? E eu vejo o jeito, né, que eles olham, né? Então são histórias lindas. Até meu netinho vai fazer 6 meses, agora ele ganhou uma Bíblia, né, de bebê, e ele pega, né, a Bíblia assim, gosta muito, que é muito colorida, e a outra já entende as histórias e conta algumas histórias, né, pra gente. Então nós adultos, muitas vezes nós temos um relacionamento com a Bíblia infantil.
tô batendo tanto nessa questão de infantil, né? Nós temos saído dessa infância, gente. E a forma dessa resposta, né, tem tudo a ver com o jeito que nós, o que nós acreditamos. A palavra de Deus é uma historinha bacana. Aquela história de Noé, os 3 no barquinho. Como é que é o relacionamento que nós estamos tendo com a palavra de Deus? Como é? É baseado em historinhas ou eu vejo como algo real na minha vida? Porque agora eu vou confrontar você que respondeu aí no coração que você acredita na palavra de Deus de verdade, que não é historinha pra gente dormir. O Senhor disse, o próprio Senhor saiu da boca dele, que quem cresce, quem tivesse uma fé pequenininha que fosse, falaria com a montanha: sai daí e joga-te no mar, e ela obedeceria. O próprio Jesus disse que o que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, e o que nós desligássemos na terra seria desligado no céu. E não, ele não estava falando, né? Às vezes nós temos muito clericalismo, né? Nós pensamos que quem liga e desliga são os grandes líderes religiosos ou os nossos líderes religiosos. Você lê de novo a passagem, tirando a religiosidade, tirando o que te disseram, você vai ver lá que quem aceita o Senhor como Senhor, quem diz que é o Senhor, este liga e desliga. Então, e o Senhor disse, farão obras maiores do que eu. Meu Deus, é muita coisa. Fazer obras maiores do que Jesus. Jesus, num determinado momento, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e entregou para 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E ele vai e fala, vocês farão obras maiores. Vocês mandaram a montanha sair, curava, ele ressuscitava. E aí a gente lembra, ele falou que nós faríamos obras maiores, né? Esse é o reino. O reino é fazer as obras que o Senhor faz e obras maiores do que as que ele faz. É um desafio para nós. E através de quê que eu aceito esse desafio? Através da fé. Aí você diz, André, minha fé é muito pequena. Tá tudo certo. Ele só te pediu uma semente de fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Em alguns momentos ele elogiou alguém que tinha fé grande, né? E ele fala assim, nunca se viu uma fé tão grande. Ele gostava dessa resposta. Jesus gosta da resposta de fé, quando você dá aquela resposta que surpreende todo mundo. Até Jesus olha e fala, uau, não tinha visto ela falar dessa forma, não tinha visto ele se posicionar dessa forma. Uma fé que está me surpreendendo. Mas Jesus não nos cobra isso de forma alguma. Ele só elogia. Ele fala que nós devemos ter uma semente de fé, a fé do tamanho de um grão de mostardas, e aí sim nós faremos coisas maiores do que ele fez. Então o segredo não está no tamanho da fé. Tira isso da sua cabeça. Que a gente fala, minha fé não é tão grande, eu vou lá naquele homem, naquela mulher, naquela pessoa de Deus lá, porque ele faz coisas incríveis, porque ele tem uma fé gigante. Tá bom, é bom também ir em alguém assim. Só que a resposta não é a resposta do tamanho da fé. Não é o tamanho da minha e da sua fé que vai determinar o que nós vamos fazer. É o nosso posicionamento. Por isso que eu separei práticas minhas. Eu não estou falando uma coisa que está escrita em algum livro, apesar de que com certeza está escrita em algum livro. Não foi alguma coisa que alguém me falou, apesar de que sim me falaram. Eu quero contar para vocês 3 práticas que eu tenho, que faz toda a diferença para ir vivendo. André, você consegue tudo? Lógico que não, né? Nós vamos avançando de glória em glória. Eu olho para trás e vejo que eu já avancei nisso, mas tem tanto para avançar ainda. E o dia que a gente ficar prontinho, nós vamos morar no céu, né? Nós estamos aqui para desenvolver mesmo. Então, o dia que tiver tudo resolvido, não tem mais sentido de ficarmos por aqui. Então, nós vamos avançando de glória em glória. Então, eu quero colocar três práticas minhas, né? A primeira prática, eu sempre falo com vocês, eu sou cristã desde sempre, eu nasci em berço cristão, graças a Deus, mas eu tinha uma prática mais religiosa, mais de repetição, eu tinha uma prática mais, vamos dizer, mais fria. Não estou dizendo que não é para repetir, cada um faz como acha, mas são coisas separadas. Eu sempre insisto nisso, são coisas separadas. Eu posso recitar tudo o que eu quiser, eu posso ter todas as orações escritas, eu posso falar o que eu quiser, eu posso tudo, mas isso não substitui o outro lado muito importante, que é da intimidade. E essa intimidade, não se ganha intimidade só com recitar. Intimidade se ganha com relacionamento. Sabe aquela pessoa que
um dia não era ninguém para você e hoje é aquela pessoa que você abre o seu coração, você tem intimidade com ela. Quando conhecer, relacionamento verdadeiro traz intimidade. E nós não podemos concordar de não ter intimidade com o Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Deus nos criou para o nosso relacionamento com Ele, para o louvor da sua glória. E para isso nós somos criados. E quando nós somos frios com o Senhor, nós estamos fora da posição correta. Então, que bobagem a gente achar que tem que impressionar o Senhor com orações bonitas, né? Que bobagem. A gente impressiona o Senhor quando a gente está nessa intimidade. Aí sim a gente impressiona. Bom, então a palavra de Deus é a espada. Espada, muitas vezes, a espada ela não fica o tempo todo na guerra, não. Muitas vezes a espada está na bainha. Então muitas vezes nós temos a palavra de Deus guardada na bainha. São aqueles momentos que a gente lê só, a gente quer só conhecer ou historicamente tudo, e tá tudo certo. Mas a palavra de Deus, sendo espada, não nasceu para ficar na bainha. Na verdade, a palavra de Deus existe para tempos de guerra. Então, quando nós estamos em tempo de guerra, este é o momento que nós precisamos desembainhar essa espada e lutar com a espada. Então, em muitos momentos, nós precisamos, na guerra, saber versículos de cor. André, eu não sei, não tem nenhum problema. Você pode pesquisar na internet, ou você pode buscar na sua Bíblia, e você pode escrever isso num papel. Eu já fiz isso muitas vezes. Declarar. Porque no momento em que você está passando por grandes dificuldades, a sua mente, ela não permite que você tenha nem esperança, quanto mais fé. E quando você decide declarar a palavra de Deus, você insiste nisso, o que vai acontecer? A palavra de Deus ela vai se tornando essa espada. Quando você, vamos supor, hoje dia 10 e começa a vir as preocupações. O dinheiro tá pouco, a entrada tá pouca, não tá acontecendo, meu salário atrasou e qualquer coisa, questões financeiras, vamos dar um exemplo de questões financeiras. E o que nós fazemos normalmente? Quando nós estamos nessa guerra, nós não pegamos a palavra, nós não pegamos a espada para entrar em guerra. Na maioria das vezes, nós pegamos esse momento e nós deixamos a nossa mente trabalhar contra nós e as vozes vêm. Dia 20 é o aluguel, ainda falta 10 dias, né? Dia 20 é o aluguel. Dia 22 a água vai cortar se eu não pagar. No dia 25 tem um compromisso com a filha, não sei o quê. E aí a mente começa a trabalhar. Ela fala o tempo todo. Se nós não pegarmos a palavra de Deus como espada e entrar nessa guerra, é certo que nós vamos perder essa guerra. Aí vem a ansiedade e vem a preocupação. E aí você age como um gentil. É isso que Mateus 6 fala. São os gentios que se preocupam com isso, né? Busca o reino e a sua justiça, e o Senhor cuida das coisas. Eu posso começar a declarar, eu pego essa palavra, eu não me preocupo. A cabeça tá assim, fervilhando, mas eu declaro, eu não me preocupo, eu não ando como um gentil, eu não tenho um comportamento de quem não conhece a Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Aí vai lá no Salmo 23, né? Eu posso estar no vale, mas nesse momento é o Senhor que é meu pastor, o Senhor está neste momento me levando para as águas serenas, Ele está nesse momento. Ou então você vai no Salmo 1, eu sou a árvore que está plantada na beira de ribeiros, eu não estou preocupado porque eu não ajo como gentil, mas eu ajo como uma árvore que dá fruto no tempo certo. E você começa a falar, proclamar. No primeiro momento você não está sentindo, mas não é sobre sentimento, é sobre posicionamento. E a terceira dica, não menos importante do que essa, criar imagens. A palavra de Deus tem imagens no tempo todo. Deus nos ensina a criar imagens. Então nós criamos através da visualização as imagens que nós queremos ver em nossa vida. Primeiro nós vamos ver na fé, para depois a gente ver concretizado. Então, ao invés de você criar imagem, é muito interessante, vamos pensar em alguém que está com um problema no casamento, o marido, a esposa e tal, está com problema no casamento, o que essa pessoa normalmente pensa? Porque já encontrou uma pessoa, daqui a pouco ele encontra uma pessoa, daqui a pouco está demorando, porque ele deve estar em algum bar, deve estar com alguém, nesse momento deve estar com, acho que vai ter um amante, acho que vai encontrar alguém, e a cabeça começa enlouquecidamente nos tirar fora da posição. Mas aí eu posso usar a imaginação. O tempo todo, o Salmo 1 mesmo, olha só, pega uma pessoa e faz imaginar como a árvore frondosa, como a árvore plantada na beira de rios. Então a imaginação é uma prática que deve ser diária, né? Essas são as 3 que eu deixo para vocês como tarefinha de casa. Faça isso, se você já faz, intensifica a intimidade, a proclamação. Proclamar é falar, né? Não é só pensar. A proclamação e a prática da imaginação. Veja a sua situação, veja você
como se essa intimidade vai nos levando para águas mais profundas. Obrigada pela sua companhia, pela semana toda estar junto comigo. Obrigada por estar enviando para outras pessoas. Obrigada quando você curte, quando você manda coraçãozinho, tudo isso você mostra que você é parceiro junto comigo. Muito obrigada. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Mais pessoas precisam ser alcançadas. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Feliz sexta-feira, feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, aqui no Thanks God Everyday.